Estamos aí mais uma vez no Fala Comigo e vamos conversar agora com ele, que você já conhece, é colaborador do nosso programa, é o nosso querido Dr. Rubens Teixeira. Dr. Rubens Teixeira é bacharel em Direito, é engenheiro e é também uma pessoa expert em economia, ou seja, é doutor em economia. Muito bom dia, Rubens Teixeira. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi. É um prazer falar. E hoje, Fernando, Dia Internacional, aliás, ontem, Internacional das Mulheres, não pude cumprimentá-las, vai aqui meu cumprimento, se você me permite. Para todas as mulheres, em especial também para a dona Marta, sua esposa, né? E para todas as mulheres do Brasil. Meu caro Dr. Rubens, há uma preocupação das pessoas que analisam a economia nacional. Primeiro, gostaria que o amigo explicasse, o Banco Central reduziu a taxa Selic, né, a 0,75, não é isso? O que realmente se espera disso? Qual foi a providência tomada e que, de repente, possa surtir que tipo de efeito para as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas do dia a dia, as pessoas comuns? Fernando, esse sinal do Banco Central de reduzir a taxa de Selic é um esforço para vencer as circunstâncias em que o mundo está passando sua economia, e nós observamos que o crescimento no final do ano passado ele foi abaixo do esperado, o crescimento da economia. E o Banco Central lá atrás já se antecipou, reduziu a taxa de juros e dessa vez reduziu mais ainda. Por quê? Porque o mundo está passando por uma circunstância difícil no aspecto da economia. E quando os mercados, nossos mercados consumidores estão passando por crise, naturalmente eles consumirão menos o que nós produzimos. E isso afetará a nossa produção interna e, naturalmente, quando se reduz a taxa de juros, isso espera-se que com isso estimule o crescimento da economia. Então isso é um antídoto contra o baixo crescimento da economia que já se teve no final do ano passado e que se pode persistir de acordo com as circunstâncias internacionais, os efeitos que se causem em nossa economia. Isso tem a ver com a fala da presidenta que comentou até com a Angela Merkel lá na Alemanha, dizendo do tsunami de dólares que estão invadindo os países emergentes. De alguma forma há uma comparação ou não? A presidenta, ela, quando deu essa declaração, ela quis fazer um apelo nas autoridades dos outros países que sejam cautelosas com a questão cambial, para que não tomem medidas e que não nos interessam, ou seja, medidas que possam prejudicar, vamos dizer assim, a relação, o equilíbrio da nossa balança comercial, enfim, da nossa produção interna no final das contas. Então, a declaração dela foi nesse sentido, que são, nessa hora de crise, cada país quer tomar as medidas que mais lhe interessam no sentido de proteger sua economia. E algumas medidas que são tomadas, elas podem afetar outras economias, então espera-se que os países sejam prudentes no sentido de se proteger, mas também não causar grandes transtornos em nossa economia e nas outras economias que também, como uma depende da outra, vamos dizer assim, as economias são interligadas, uma consome, outra produz, enfim, a gente espera que as medidas tomadas não sejam tão agressivas, vamos dizer assim, a ponto de causar prejuízo para a gente. Perfeito. Agora, uma outra coisa curiosa é que o PIB não cresceu o esperado, mas ainda assim os níveis de emprego estão aquecidos, não é isso? Exato, isso é uma questão interessante, né? Porque se a economia não cresceu muito, então poderia se esperar que houvesse um prejuízo para o nível de emprego. E, na verdade, isso não aconteceu. No final do ano passado, nós batemos recordes aí do nível de emprego e chegamos a 4,7% apenas de desemprego, que é um recorde. Então, o que se observa disso aí? O que pode estar acontecendo? Porque em economia a gente observa
toma os dados, mas necessariamente o que está acontecendo, por vezes, só mais à frente que vamos perceber. O desemprego, ele só acontece na economia quando o empregador não tem mais a demanda pelo produto ou serviço. Isso não acontece, por vezes, de imediato, logo que ocorre a desaceleração da economia. Então, o que pode estar acontecendo? A economia brasileira está com uma boa credibilidade interna e externa. Então, pode ser que o produtor, que o empregador, ele esteja acreditando que essa oscilação que houve no crescimento da economia, essa desaceleração, é apenas circunstancial e que a economia vai se recuperar rapidamente. E, com isso, ele imagina que o custo dele demitir o seu colaborador e recontratar é um custo elevado, então eles suportam a baixa produção, eventualmente, e com a retomada do crescimento, ele automaticamente retomará a produção e não será necessário demitir esse seu colaborador. Por outro lado, Fernando, pode estar acontecendo um outro fenômeno. Veja que o nível de desemprego é muito baixo. Isso quer dizer que provavelmente as empresas estejam trazendo para o seu grupo de colaboradores, estejam contratando empregados que efetivamente não sejam os mais qualificados, porque são aquela reserva, aquele grupo final de pessoas que não foram contratadas por conta da sua qualificação, mas devido ao crescimento da economia nos últimos anos, as empresas vêm absorvendo essas pessoas que estão desempregadas. Naturalmente, por serem pessoas que não são bem qualificadas ainda, porque foram contratadas recentemente, digamos assim, elas podem também ter baixa produtividade no seu desempenho e, com isso, a economia, ainda que ela tenha tido um desempenho ruim, utilizou-se de muita gente e, com isso, uma produtividade baixa que a gente espera que, com o tempo, essas pessoas se qualificam até mesmo no próprio exercício da atividade e melhoram o seu desempenho. Perfeito. E uma coisa interessante também é que nos últimos anos vem caindo o crescimento da população economicamente ativa, que é aquela população que está apta a se empregar. Então, isso tudo se somando pode estar gerando esse efeito de desemprego baixo e o crescimento também baixo se comparado ao que se esperava. Mas, enfim, a realidade, Fernando, é que, de uma forma ou de outra, a gente observa que não existe um desespero, uma ansiedade por parte da sociedade preocupada com uma explosão de desemprego, porque isso tudo já é um resultado circunstancial de uma crença que as pessoas têm de que a economia brasileira, embora possa estar passando por um momento de dificuldade, como no mundo inteiro está passando, mas como aconteceu em 2008, que nós recuperamos rapidamente, espera-se que também dessa vez nós recuperemos. E essa esperança que fica na mente das pessoas, isso gera essa sensação de confiança, de esperança e que reflete a credibilidade da economia brasileira. E houve uma recente pesquisa, e agora eu estou falando de memória, não tenho muita certeza, mas eu tive a oportunidade de ver essa pesquisa, salvo engano, foi feita pelo IBGE e auditou dezenas de países e mais uma vez chegou ao resultado de que o brasileiro é a pessoa mais feliz. É impressionante. Seria o clima, seria a nossa disposição, a felicidade, apesar das dificuldades que temos. Como avaliar isso? Olha, Fernando, eu imagino que essa alegria do povo brasileiro seja algo cultural, até originário da miscigenação racial, do clima, do tipo de cultura, de tolerância que existe internamente no Brasil. Você vê que o Brasil é um país muito grande, é um país que tem um idioma só, existem muitas religiões que convivem todas com tolerância. As pessoas das famílias às vezes são de religiões diferentes, nos empregos, nas empresas, enfim, convivem isso de uma forma harmônica. Você não vê
nenhum tipo de violência praticada por questões religiosas. É um país que, a despeito da desigualdade social, que vem caindo, inclusive, isso que se diga, né? Vem caindo com o tempo, mas ainda é um país muito desigual. Ainda assim é um país com um espírito democrático, porque as pessoas, elas convivem com as diferenças, mas sem se confrontarem, né, tanto como muitas vezes acontece em alguns países. Então, eu acho que esse conjunto de coisas que confluem, né, que levam, que convergem para um povo com espírito pacificador, um povo lutador, né, que não tem como se dizer o contrário. O nosso povo, a gente observa, se você observar de manhã, os ônibus, os trens lotados, as pessoas se esforçando, às vezes, para ganhar salários, às vezes, nem baixos, mas estão ali, estão batalhando, lutando para sobreviver, e solidários, se você observar também, nas comunidades mais pobres, nos locais mais pobres, quando um fica desempregado, o outro vai lá e compartilha o que tem. Isso é muito comum, né, no meio da sociedade, das pessoas até mais carentes, de renda mais baixa. Então existe uma solidariedade, assim, bastante, talvez natural, cultural, enfim, das pessoas se aceitarem, se ajudarem. Isso, no final das contas, as pessoas vão se sentir mais felizes do que se elas fossem mais egoístas, mais intolerantes, aceitassem menos umas às outras. Enfim, eu acho que o nosso tipo, o tipo do brasileiro, do comportamento cultural do brasileiro, ajuda nessa satisfação que, até a meu ver, beneficia a qualidade de vida no Brasil. Perfeito. Doutor Rubens Teixeira, um belo fim de semana que está se aproximando aí, e até semana que vem, meu amigo. Fernando, um bom final de semana para você, para os ouvintes, e até a próxima semana. Um forte abraço. Forte abraço.